Boa tarde, nono ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje daremos início ao nosso livro volume 3. Iremos estudar hoje porcentagem. Esse conteúdo ele se encontra no livro de vocês, entre as páginas 6 e 11. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, vejam só. Como foi falado em aulas anteriores, nós vimos que a porcentagem é a centésima parte de uma grandeza. É uma divisão por 100, tá certo? Onde esse símbolo aqui, que nós vemos na porcentagem, ele significa por cento, tá certo? Então, significa divida o número por 100. Então, se eu tenho aqui x%, eu posso representar isso aqui através de quê? Através de uma fração centesimal, certo? Escrevo o número x, que será o numerador, acompanhado do denominador 100, porque esse símbolo de porcentagem, esse símbolo de porcento, ele representa um denominador 100. Então, x% é igual a x centésimo, tá certo? E aqui nós temos algumas formas que nós podemos representar, tá certo? Nós temos aqui a taxa em porcentagem, onde essa taxa em porcentagem eu posso transformar para uma fração centesimal e também posso transformar para um número decimal, certo? Então, 30% para ser transformado em uma fração centesimal, nós escrevemos o 30, que será o numerador, certo? Sobre 100, ou seja, 30 centésimos, tá certo? Se eu tenho 70%, será o quê? 70 centésimos, porque o símbolo de porcento representa um denominador 100. 5% será 5 centésimos. 220% será 220 centésimos. 3.500% será 3.500 centésimos, tá certo? Então, aqui nós temos a forma de representar, tá certo? Através de uma fração centesimal. E para transformar em um número decimal, que é um número com vírgula, vocês irão observar o seguinte. Vocês irão observar que o denominador ele é constituído por uma potência de base 10, constituído por dois zeros. Então, eu terei o número decimal constituído por duas casas decimais, certo? Então, se eu tenho 30 centésimos, então, na forma decimal ficará o quê? 0,30, 30 centésimos, tá certo? Então, 70 centésimos ficará na forma decimal, 0,70. Se eu tenho 5 centésimos, então a vírgula irá se deslocar, tá certo? Para a esquerda, duas posições, ficando 0,05, tá certo? Se eu tenho 220 centésimos, então a vírgula aqui irá se deslocar, tá certo? Para a esquerda, duas posições, tá certo? Ficando 2 inteiros e 20 centésimos, tá certo? 2,20. Se eu tenho 3.500 centésimos, então aqui nesse caso, simplesmente eu posso cortar os dois zeros do numerador com os dois zeros do denominador. 35 dividido por 1 é igual a 35, certo? Então, aqui nós temos as formas como as porcentagens podem ser apresentadas em um problema. Nós podemos ter problemas simples, nós podemos ter problemas com aumento ou problemas com desconto, tá certo? Então, existe uma técnica onde vocês poderão utilizar para resolver estes tipos de problemas, tá certo? Então, a técnica seria essa daqui. Seria o valor inicial multiplicado pelo fator, tá certo? Em porcentagem, será igual ao valor final. Então, como funciona isso? Então, aqui, ó, converter palavras e símbolos. Então, temos aqui exemplos. Primeiro, quanto é 20% de 60? Então, simplesmente eu transformei aqui 20% para uma fração centesimal, que ficaria o quê? 20 centésimos, que iria multiplicar por 60, porque esse de na matemática é uma multiplicação. Então, aqui vocês fariam o quê? Poderiam cortar aqui, ó, dois zeros do denominador com dois zeros do numerador. Então, ficaria 2 vezes 6, que é igual a 12. X é igual a 12, tá certo? Aqui, 20 é 80% de quanto? Então, aqui já deu o resultado. 20 é 80% de quanto? Então, aqui ficaria, no lugar desse x aqui, agora é o 20, tá certo? Porque eu quero saber o quê? Eu quero saber qual é, tá certo? O valor inicial. Eu já tenho o fator, tá certo? E já tenho o valor final. O valor final foi 20 e o fator foi 80. Eu quero saber o valor inicial. Então, nesse caso aqui, eu transformei 80%, tá certo? Em uma fração centesimal, que é 80 centésimos, certo? De x. Onde aí eu fiz o quê? 20 vezes 100, que seria igual a 2.000. Então, ficaria o quê? 80x igual a 2.000. Isolaria o x, seria igual a 2.000 dividido por 80, que seria igual a 25. X seria igual a
25, tá certo? Que seria o valor inicial. Então, aqui no exemplo 3, eu tenho o seguinte, 12 é quanto por cento de 30? Então, vejam que eu tenho aqui o valor final, o valor inicial, eu quero saber o fator, tá certo? Então, esse fator, eu já transformei ele para uma fração centesimal, eu chamei esse fator de x, então fica x centésimo, tá certo? Onde 12 é o valor final e 30 é o valor inicial. Então, aqui, o que foi que eu fiz? 12 vezes 100 seria igual a quanto? 1.200, 30 vezes x, 30x. Isolaria o x, seria igual a 1.200 dividido por 30, que seria igual a 40%. Então, aqui eu tenho problemas simples, tá certo? Agora, eu tenho aqui problemas com aumento e logo em seguida teremos problemas com desconto, tá certo? Então, aqui o fator de aumento será sempre 1 mais o fator simples. Será sempre 100% mais o fator que será o fator de aumento, tá certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos que diz assim, aumento de 30% sobre x. Então, vejam só, quando diz aumento de 30%, então irá pagar o quê? 100% mais 30%. Então, 100% mais 30% seria igual a 130%, que transformando para uma fração centesimal, ficaria 130 centésimos. E transformando para um número decimal, tá certo? Poderia aí cortar um zero, ficaria 13 décimos. Então, 13 décimos transformando para um número decimal, ficaria 1,3. 1,3x, tá certo? O mesmo acontece aqui, um aumento de 80% sobre x. Então, 100 mais 80 seria igual a 180. Então, 180 em forma de fração centesimal seria 180 centésimos. Poderia aí cortar um zero, ficaria 18 décimos. Como aí, nesse caso, décimos é constituído por um zero, não é isso? Então, eu teria apenas uma casa decimal, ficaria 1,8x. Aumento de 7% sobre x. Então, 100 mais 7, 107. 107% transformado em uma fração centesimal seria o quê? 107 centésimos, certo? Onde, transformando para um número decimal, ficaria o quê? 1,07. 1,07x. Agora, aumento de 320% sobre x. Então, 320 mais 100, 420%. Transformando para uma fração, ficaria 420, certo? Centésimos. Então, poderia cortar um zero, ficaria o quê? 42 décimos, que em número decimal ficaria 4,2x, tá certo? Então, aqui o aumento de 1.300% sobre x. Então, 1.300 mais 100 ficaria 1.400. Então, 1.400 sendo transformado para uma fração centesimal, ficaria 1.400 centésimos. Poderia aí cortar os dois zeros, tá certo? Então, ficaria 14 dividido por 1, que é igual a 14, 14x, tá certo? Então, assim, em um problema que envolve aumento, vocês poderão multiplicar, tá certo? Esse fator de aumento pelo valor do problema, tá bom? Então, quando é que eu identifico que esse problema será resolvido através do fator de aumento? Quando se tem as palavras infração, acréscimo, ágio, reposição, valorização, entre outros. Esses aí são as principais palavras que aparecem quando o problema é para ser resolvidos através do fator de aumento, certo? E o fator de desconto? O fator de desconto será sempre 1 menos o fator simples, certo? Ou seja, 100% menos o desconto. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Desconto de 20% sobre x. Então, se é um desconto, é uma diminuição, tá certo? Em cima dos 100%. Então, 100% menos 20% seria igual a 80%. 80% na forma de uma fração centesimal ficaria o quê? 80 centésimos. E transformando para um número decimal, ficaria 0,80x. O mesmo acontece com o desconto de 70%. 100 menos 70% é igual a 30%. Transformando 30% para uma fração centesimal, 30 centésimos, certo? E transformando para um número decimal, 0,30x. Desconto de 5% sobre x. Então, 100 menos 5, 95. 95% sendo transformado para uma fração centesimal, 95 centésimos, sendo transformado para um número decimal, 0,95x, certo? Desconto de 7% sobre x. Então, aí seria 100 menos 7, seria igual a 93, tá certo? 93%. Transformando para uma fração centesimal, seria o quê? 93 centésimos. E transformando para um número decimal, seria igual a 0,93x, tá certo?
E agora desconto de 130% sobre X. Por acaso pode-se ter um desconto mais de 100%? Não. Pode-se ter um aumento mais de 100%, mas um desconto não. Então, por isso que eu coloquei aqui não existe, tá certo? Então, os problemas que vocês irão identificar que será resolvido através do fator de desconto é quando o problema aparece as seguintes palavras: desconto, decréscimo, deságio, defração, tá certo? Desvalorização, abatimento, entre outros. Temos aqui os mais utilizados, tá certo? Agora, porcentagens consecutivas são aqueles em que acontecem vários descontos ou vários aumentos dentro de um período de tempo, tá certo? Então, nesse caso, multiplica os fatores. Então, temos aqui, por exemplo, no mês de maio, se teve uma inflação de 10%, no mês de junho, uma inflação de 20%. Nesse caso aqui, nós vimos que inflação é um aumento, tá certo? Então, aqui 100% mais 10%, 110%. 110% sendo transformado para o número decimal seria 1,1, tá certo? 20% somado com 100%, 120%. 120% sendo transformado para um fator, tá certo? De aumento seria igual a 1,2, tá certo? Então, nesse caso aqui, qual a inflação acumulada? Então, bastava vocês multiplicarem esses fatores de aumento. 1,1 vezes 1,2 seria igual a 1,32, tá certo? Que nesse caso aí, vocês iriam multiplicar por 100, tá certo? Para poder transformar esse número decimal em uma porcentagem. Então, a vírgula iria se deslocar para a direita 2 unidades, ficando 132%. 132% menos 100% será igual a 32% de inflação acumulada, certo? Então, nós temos aqui a interpretação quanto à nomenclatura. Quando se diz aumento de 30% sobre X, então, nesse caso, será o quê? Os 100% mais 30%, que será igual a 130% de X. E 130% de X sendo transformado para o número decimal, será igual a 1,3x, tá certo? Agora, quando se diz desconto de 20% sobre X, se é desconto, então seria 100% menos 20%, que seria igual a 80% de X. E 80% de X, transformando para uma fração centesimal, ficaria o quê? 80 centésimos. E transformando para um número decimal, seria igual a 0,8x. Ok? Então, agora nós temos um exemplo com as porcentagens consecutivas. Então, temos assim: se a desvalorização de determinado imóvel foi em maio de 10% e em junho de 20%, qual a desvalorização acumulada dos 2 meses? Então, aqui é desvalorização. Então, irá existir uma diminuição, tá certo? Então, 100% menos 10% é igual a 90%. 90% sendo transformado para uma fração centesimal, ficaria o quê? 90 centésimos, e transformando para o número decimal, seria igual a 0,9. Isso foi em maio. Já em junho, então aqui 20%, então seria 100% menos 20%, seria igual a 80%. 80% em uma fração centesimal seria 80 centésimos, onde vocês poderiam cortar um zero, não é isso? Do numerador e do denominador, ficando 8 décimos, transformando 8 décimos para um número decimal, ficaria 0,8, tá certo? Então, aí, para saber a desvalorização acumulada dos 2 meses, então, primeiramente, vocês teriam que multiplicar esses fatores. Então, seria 0,9 vezes 0,8, que seria igual a 0,72. Então, esse valor está em número decimal. Então, vocês teriam que multiplicar por 100 para transformar para a porcentagem. Então, multiplicando por 100, a vírgula iria se deslocar para a direita, 2 casas ficando 72%, tá certo? Então, nesse caso, para saber qual foi a taxa de desvalorização acumulada, vocês fariam 100% menos 72%, que seria igual a 28% de desvalorização acumulada, certo? Temos agora mais 2 questões em relação à porcentagem para vocês entenderem melhor. Tem assim: durante a crise do abastecimento de álcool, um carro sofreu 2 desvalorizações. Então, já sabe que vai haver uma diminuição consecutivas de 10%. Que porcentagem do preço original passou a custar? Então, fator de desconto na primeira desvalorização, tá certo? Então, aqui, se foi desvalorização de 10%, então 100% menos 10% é igual a 90%. 90% transformando para uma fração centesimal, ficaria o quê? 90
centésimos, tá certo? Onde eu poderia cortar um zero do numerador com um zero do denominador, ficando 9 décimos. 9 décimos sendo transformado para o número decimal, ficaria o quê? 0,9, tá certo? Então, nesse caso, seria duas vezes, porque nas duas desvalorizações de 10%. Então, aí vocês iriam multiplicar esses fatores, tá certo? 0,9 vezes 0,9, que seria igual a quanto? Seria igual a 0,81, tá certo? Como está em número decimal, multiplicaria por 100 para transformar para uma porcentagem, no qual a vírgula iria se deslocar para a direita, duas casas, ficando 81%. Nesse caso aqui, perguntou que porcentagem do preço original passou a custar. A taxa que passou a custar, que é de 81%. Então, a alternativa correta aí seria a letra B. Certo? Se perguntasse qual foi a taxa acumulada de desvalorização, tá certo? Então, aí vocês teriam que fazer o quê? 100% menos 81%, que daria igual a 19%. Mas aqui perguntou que porcentagem do preço original passou a custar, tá certo? Então, aqui mais outra questão que diz o seguinte: um comerciante aumentou o preço original de uma mercadoria em 60%. Em seguida, anuncia essa mercadoria com desconto de 50%, o que resulta em um preço de R$ 24. Então, o desconto real sobre o preço original da mercadoria é... Então, percebam aí que nessa questão nós vamos ter um fator de aumento e um fator de desconto, porque primeiramente ele diz que foi um aumento de 60%. Então, 100% mais 60% é igual a 160%. 160% sendo transformado para a fração centesimal, ficaria 160 centésimos. Poderia aí cortar um zero, ficaria 16 décimos. E transformando para o número decimal, ficaria 1,6. 1 inteiro e 6 décimos, tá certo? E depois diz que houve um desconto de 50%. Então, se foi desconto de 50%, então faria uma subtração. 100% menos 50% é igual a 50%. 50% sendo transformado para o número decimal seria igual a 0,5, tá certo? Então, aí vocês iriam multiplicar esses fatores. 1,6 vezes 0,5 seria igual a 0,8. Então, está em número decimal, vocês teriam que multiplicar por 100 para transformar para uma porcentagem. Então, multiplicando por 100, teria que acrescentar aqui um zero para ficar com duas casas decimais. Então, aí, a vírgula iria se deslocar para a direita, duas casas ficando 80%, tá certo? Mas aqui pergunta, o desconto real sobre o preço original da mercadoria é o desconto real. Então, nesse caso, vocês fariam 100%, tá certo? Menos 80%, que seria igual a 20%. Então, a alternativa correta aí seria a letra B. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Não se esqueçam de agora passarem lá no meu direct, tá certo? Para marcar a presença de vocês. O código de presença da nossa aula de hoje será fator de aumento, tá certo? Logo em seguida, vocês irão realizar as atividades que se encontram no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 6 e 11, tá certo? Não se esqueçam de depois assistirem ao vídeo de correção, verificarem lá o que vocês acertaram, tá certo? E qualquer dúvida, estarei lá disponível para vocês no horário das 3 até as 5h30, tá certo? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!